Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Antes da gente ler, eu quero pedir especialmente aos homens que estejam orando por um projeto novo que vamos começar no mês de maio, se assim Deus permitir, especialmente com os homens. Eu sei que este anseio vinha há algum tempo já no coração, no meu coração, e mais também no coração das esposas, que... Obrigado, Luiz. É uma bênção. E eu entendo que as mulheres têm um projeto lindo aqui, de mulheres, e nós tentamos no passado começar um projeto com os homens, realmente foi difícil, e por isso que eu peço a você, que quando nós anunciarmos os detalhes, você se esforce, para que tenhamos aqui um tempo de alimento, para conversarmos sobre coisas de homem. E então ore por isso. No mês de maio a gente inicia esse projeto, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E só mais uma coisa, nós tivemos na sexta-feira uma reunião do presbitério da igreja, uma reunião muito abençoada, muito abençoada mesmo. E ali nós discutimos e chegamos ao consenso de que vamos fazer, já no mês de maio também, mais um batismo nas águas. Então, se você está aqui e ainda não desceu as águas, ou você conhece alguém que deseja descer as águas, a partir de hoje nós começamos esse tempo de oração e de preparação para este batismo, que muito provavelmente acontecerá no último domingo de maio. Então, ore por isso, e devagarinho a gente vai dando mais detalhes, mas eu tenho certeza que Deus tem preparado um tempo muito lindo para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Fala comigo assim: chega de conversa, pastor. Vamos para a palavra. Evangelho de João, capítulo 6. Se você vai anotar, tema desta mensagem: o que há em minhas mãos. Dá uma olhadinha para a sua mão. Eu procure lembrar de tanta coisa que já passou por ela. Tanta coisa que Deus já te deu. Algumas você ainda tem. Algumas você já perdeu. Algumas você desperdiçou. Outras você valorizou. Quando olhamos para as nossas mãos, num sentido figurado, obviamente, entendemos que tem muita coisa que, se nós pudéssemos, nós pegaríamos de volta. E talvez algumas outras coisas, se nós pudéssemos, nós não guardaríamos mais. E eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai nos ensinar algumas coisas sobre isso. O que há em minhas mãos. Evangelho de João, no capítulo 6. Este texto está, coincidentemente, nos 4 evangelhos. E se os 4 evangelhos trazem este texto, é porque realmente há algo em especial que Deus quer tratar e falar conosco. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem
do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos, e estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, fala comigo, grande multidão. Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Eu faço questão de repetir o verso de número 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados. Deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Eu vou repetir o verso 11, se você se distraiu. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre todos que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor já tem nos alimentado. Sabemos que o teu Espírito é vivo nesse lugar. Sabemos que há liberdade para que o Senhor faça aquilo que melhor lhe convier. E aqui abrimos o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento para ouvir a tua voz. Fala com cada um aqui, Senhor. Nós te agradecemos já no nome de Jesus. Amém. Irmãos, toda vez que a gente lê esse texto, e eu tenho certeza que, salvo se você talvez esteja chegando aqui pela primeira vez, em algum momento da sua vida você ouviu falar desse milagre. Amém? A gente em algum momento ouviu uma mensagem, uma pregação. Em algum momento você ouviu dizer que certa vez Jesus estava num lugar deserto e
ali uma multidão se reuniu, e essa multidão que se reuniu não tinha o que comer, e os discípulos, até o Evangelho de Lucas e de Marcos vai dizer que eles disseram: Jesus, vamos despedir esse povo, vamos mandar embora essa gente. E Jesus diz: não, nós não vamos mandar ninguém embora. Mas ao mesmo tempo que ele fala, não vamos mandar ninguém embora, ele olha para os discípulos e ele diz: dai vós mesmos de comer. Ou seja, Jesus desafia os discípulos. Jesus desafia aqueles discípulos a viver algo sobrenatural. Jesus coloca eles diante de uma circunstância que naturalmente seria impossível resolver. Jesus, de outra forma, diz: vocês vão ter que aprender a conviver com os problemas da vida e resolver esses problemas por meio de milagres. E era esta a mensagem que ele queria entregar naquela noite, ou naquele dia. Irmãos, quando a gente olha para um contexto da nossa vida, e antes quando eu pedi a você que olhasse para a sua mão, nós vamos entender que por vários momentos da nossa vida, nós sequer percebemos que houve um milagre. Eu acho que a grande maioria, ou se não todos aqui, para chegarem até aqui nesta noite, pegaram o seu carro, andaram por algumas ruas ou por uma rodovia, e talvez não lembram o momento em que fizeram as curvas, não lembram quantos carros encontraram no caminho, mas tenha certeza de que desde que você saiu de casa, Deus está te dando livramento. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. E aquilo que vem à nossa mão, aquilo que vem à nossa mesa, aquilo que está ao nosso redor, aquilo que Deus tem nos dado, é algo que nós precisamos ter consciência de que já é um milagre. Então, diante daquele problema, Jesus quis ensinar algumas coisas, algumas regras básicas. Se eu e você queremos viver um milagre como eles viveram, tem algumas coisas aqui escondidas nesse texto que a gente tem que aprender. Porque uma coisa é eu dobrar o meu joelho e ir para a oração e dizer: Senhor, eu quero viver um milagre. Quem não quer? Outra coisa é você dobrar o joelho e pedir: Senhor, eu quero viver um milagre, e entender que Ele vai te proporcionar circunstâncias para que você viva um milagre. O milagre nem sempre chega na minha vida e na sua vida como chega uma entrega do Mercado Livre. O Mercado Livre chega para entregar na nossa casa, ele não pede nem a nossa assinatura mais, ele só joga o pacote. Tem coisa que você compra no Mercado Livre hoje, amanhã vão entregar na tua casa. Parece um milagre. Sim ou não? Quem já não pensou, como é que esses caras fazem isso? Será que eu comprei um negócio sexta-feira à noite, era muito tarde da noite, hoje de meio-dia à tarde, 1h da tarde, entregar lá em casa. Eu olho para aquilo e falo: não, só pode que isso aqui estava em Foz, em Cascavel. Não, veio de Brasília. Então nós convivemos com coisas no dia a dia, e a gente quer que as coisas de Deus, elas sejam assim também. Mas o que Deus faz conosco? Deus nos dá condições para que estejamos aprendendo. Lembra da palavra que nós entregamos aqui alguns domingos atrás, sobre a cura antes da cura? Quem estava naquele culto? 20%. Tinha mais gente que estava, mas talvez você não lembre. Naquele culto, Deus nos ensinou que se eu quero ser curado, eu preciso ser curado antes para poder suportar a cura. Se eu quero receber um milagre, eu preciso ser preparado antes para que esse milagre possa vir a se tornar bênção na minha vida. Senão eu vou me perder.
senão eu não vou suportar. Então, nesse texto, eu quero aqui rapidamente meditar com você. Eles viveram um milagre. O que eu preciso aprender diante disso, para viver um milagre também? O verso 7 diz assim: Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Irmão, fala comigo, um lugar deserto. Naquele lugar não tinha nem dinheiro nem padaria. Então, quando Deus quer fazer um milagre na minha vida, Ele me coloca num lugar sem dinheiro e sem padaria. Porque se eu tiver com dinheiro perto numa padaria, eu não vou reconhecer milagre nenhum. Então, quando você se sente encurralado, quando você se sente sem saída, opa, tem cheiro de milagre. Outra coisa, nunca confunda aquilo que o homem pode resolver com aquilo que só Deus pode resolver. Por quê? O que é que Filipe falou? Se nós tivéssemos dinheiro, e nem que nós tivéssemos dinheiro, não ia ter onde comprar pão. Não falou isso? Então Filipe, na verdade, estava dizendo: se nós tivéssemos dinheiro, e se tivesse um lugar para comprar pão, a gente resolvia esse problema. Às vezes a gente é assim também. Se eu tivesse dinheiro, eu resolvia esse problema. Se eu tivesse feito aquele curso. Se eu não tivesse comprado aquilo. Se eu tivesse feito aquele tratamento. Se eu ainda tivesse aquele carro, aquele imóvel, aquela casa. Irmãos, quando a gente começa a comparar coisas da terra, coisas humanas, com coisas de Deus, a gente não vai chegar num denominador comum. Lembra das pragas do Egito? Estou me lembrando agora. Moisés foi dizendo sobre as pragas, e as pragas foram acontecendo. Chegou lá no final, antes da 10ª e última praga, e aí o faraó chamava os magos, e os magos faziam igual. Quem está comigo? Lembra? Os magos iam, faziam igual. Os magos iam e faziam igual. Eu fico imaginando o faraó rindo da cara de Moisés, né? Mas quando foi chegando no final, os magos vieram e disseram para o faraó: não dá. Por que não dá? Porque aí tem o dedo de Deus. Experimente viver o sobrenatural. Não se contente com aquilo que a tua vista pode ver, que a tua mão pode tocar. Isso não é milagre. Você não consegue viver a fé se você só acreditar vendo. Esse é o espírito de Tomé. Acredite nas coisas que são impossíveis. Acredite nas coisas que ninguém acredita. Acredite nas coisas que alguém um dia já disse: esquece isso. Lembra de Bartimeu, que a gente fala tanto aqui? Acredite quando alguém te manda ficar quieto. Porque se você só acreditar naquilo que o dinheiro pode comprar, irmãos, que milagre é esse? Que fé fajuta é essa? Se você conhece alguém que precisa ser transformado, não fique fazendo força, porque quanto mais você fizer força, mais você vai sofrer e menos resultado você vai ver. Vá para a oração, porque a oração ninguém vai ver, porque você vai fechar a porta do quarto, você vai orar em secreto. Mas é justamente este o caminho do milagre. Não agarre-se, não se prenda naquilo que você consegue ver. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, se você é um homem ou uma mulher de fé, aprenda a acreditar sem ver.
Aprenda a acreditar sem ver. Amém? Olha só, esse texto nos ensina também no verso 9. E eu quero dedicar um pouquinho mais de tempo nesse verso. André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Verso 9. Então, André tentando ajudar. Ele estava tentando ajudar. E ele ajudou, na verdade. Mas olha o comentário que ele fez. Ele disse assim: aqui tem um rapaz. Se fosse no Paraná, ia dizer: aqui tem um piá. Né? Lá no Rio Grande ia dizer o quê? Aqui tem um guri. Né? Em Missal ia ser: aqui tem um pupche. Né? Pupche. Né? Como morria? Pupche. Já. Weisskopf. Cabeça branca? Weisskopf. Pupche Weisskopf. Né? Aqui tem um menino, aqui tem um rapaz, disse Simão Pedro, irmão de Simão, André. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Observe que o evangelista faz questão de descrever a palavra peixinhos. Então o comentário de André é um comentário destrutivo. Você concorda comigo? Ou seja, está lá todo mundo encurralado. 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Com fome, já estava anoitecendo. E Jesus, vão dar a vocês de comer. Senhor, nós não temos dinheiro, não tem padaria. Aí André faz um comentário: até tem um guri aqui. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí ele completa o comentário. Ele diz assim: mas o que é isso para tanta gente? Não falou isso? Se eu quero viver um milagre, eu preciso pelo menos conhecer e valorizar o que eu tenho. O que tem de gente que fala mal do trabalho, fala mal do patrão, fala mal do salário. Essa miséria, não vocês. Vocês não. Mas talvez você conheça alguém que fala: essa miséria desse salário. Você sabe o que tu vai receber no mês que vem? Outra miséria. Esse meu patrão não vale nada, ele é um carrasco. Muda de trabalho. Aí, Everaldo, o cidadão vai lá para outro trabalho. Como é que vai ser o patrão dele? Outro carrasco. Sabe por quê? Porque ele não aprendeu a nem discernir o que tem. Tem gente que troca de esposa ou de esposo. Eu já atendi gente aqui, crente, se é que era, batizado, casado na igreja depois de convertido. Pastor, eu não aguento mais meu casamento, a gente não se acerta. Falei: houve traição? Não. Falei: o que vocês estão fazendo aqui? Não, nossos gênios não batem. Irmãos, o cidadão consegue comprar um carro, aí o carro estraga. Também, olha aí, o lixo que eu consegui comprar. Seria melhor ter ficado a pé. Cuidado,
Porque talvez se você for caminhar a pé, tu vai tropeçar e vai cair ainda. Não, isso aí não é de rir, é de chorar. É gente que não sabe nem o que tem em casa. Gente que não sabe o que quer passar fome. E reclama de um prato de comida. Reclama porque tem arroz e feijão e ovo. Não vocês. Aqui não tem ninguém que reclama. Até tem um rapaz aí. Tem 5 pãezinhos aí. E tem 2 peixinhos. Mas, não sei nem por que eu falei isso. Porque, o que é 5 pães e 2 peixes? Como é que você, marido, fala da tua esposa quando ela não está perto? O que é que você, esposa, fala do teu marido quando ele não está perto? Não precisa cutucar aí. Olhar para a esposa e falar eu te amo, como você está linda, é uma coisa. Agora tem muito marido que vai passear na casa da mãe e fala mal da esposa para a mãe. Eu vou te contar uma coisa, não sei se tu sabe. Quando você casa e tem teus filhos, a tua mãe já não é mais tua família, é tua parente. Tua família é tua esposa, teu esposo, teus filhos. O resto é parente. Família, quem está contigo ali, aí vem o mundo dizer, a família é firmada no amor, não importa como, conversa fiada. Família é família. Se você não honrar teu cônjuge, quem que vai honrar? Como é que você vai querer que ele ou ela melhore? Se você não honrar o lugar que você trabalha, se você só fala mal do lugar que você trabalha, só fala mal dos teus colegas, só fala mal do patrão, só reclama do salário, te prepare para viver um inferno naquele lugar. Mas se você dobra o teu joelho quando chega, vai escondido no banheiro, leva o óleo de unção, pastor, eu posso levar um óleo? Pode, chega lá e unge aquelas paredes, quando vê o teu patrão passar, Senhor abençoa esse homem. Tem aquele ateu que trabalha do teu lado, que vive enchendo a tua cabeça, te chamando de louco, ao invés de você reclamar da vida dele, jejua, intercede por ele, não fica reclamando que só tem 5 pão e 2 peixinhos, aí quer viver um milagre de que jeito? Eu vou na igreja, o ar está ligado muito frio, desliga o ar muito quente. Tem gente que não percebe, e aí tem que vir no culto, o pastor aqui na hora da palavra falar, para de reclamar das coisas. O apóstolo Paulo escreve, em tudo dai graças. O que sai da tua boca é o que está cheio do teu coração. Então você está colocando para fora aquilo que você já se alimentou um dia. Para com isso. Seja um abençoador. Seja alguém que olha para as pessoas e abençoa. Vão te caluniar? Vão. O que fizeram com Jesus? Hein? O que fizeram? Álvaro, ele estava lá pregado. Cuspiram nele, humilharam ele. Ele olhou e falou, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele não falou? Aí passa uma moto na tua casa com o escape aberto, tu manda para o inferno. Não? Ou será que eu estou em Nárnia?
Tem lá em Santa Helena moto com escape aberto, professor? Tem. Você já orou por esses gadarenos? Jesus não atravessou o mar e enfrentou uma tempestade para curar um gadareno? Sim ou não? Tomara que caia esse desgraçado. Quando a gente mudou para cá, pouca gente sabe disso. Teve um cidadão aqui, falou tanto, gente, tanto de mim, mas tanto. E eu confesso, gente, que se a minha carne tivesse viva, eu tinha quebrado a cara dele. E eu vim orando por ele, orando por ele, orando por ele. Faz agora uns 2 meses eu o encontrei. Ele veio de longe, estendeu a mão para mim. E Deus me... Sabe quando você vê a pessoa vindo ao teu encontro e te passa um filme? E Deus me fez lembrar de tudo que ele tinha falado. Eu fui chegando perto dele, abracei ele, apertado. Falei no ouvido dele: que Deus te abençoe. Irmãos, aquilo foi tão bom. Tão bom. Porque eu consegui vencer aquilo que a minha carne queria que eu pensasse. Pastor, mas meu salário é baixo. Tudo bem, é baixo. Glorifica o nome do Senhor. Contentai-vos com o seu soldo. Senhor, a minha mulher é difícil. Tá bom, mas tu casou com ela. Pastor, o meu marido, meu marido é um bêbado. Pois quanto mais ele beber, mais tu tem que orar por ele. Pastor, o meu filho está nas drogas. Se prepare para dobrar mais o joelho ainda. Não fica chamando de peixinho um grande peixe que Deus colocou na tua mão. Não fica diminuindo as coisas. Pois tem muita gente que queria ter o lar que você tem. Tem muita gente que queria ter a família que você tem, o marido, a esposa, os filhos que você tem. E tem muita gente que olha para você e vê que você é um vitorioso, e você lá reclamando. Olha, entenda e descubra e valorize aquilo que você já tem. Amém? O verso de número 10. Pode projetar para mim, por favor? Para quem é da gestão vai entender. E eu, por mais que tenha estudado a minha vida inteira sobre isso, quando eu leio a Bíblia, eu aprendo muito. Olha o que Jesus fez. Disse Jesus, o verso 9, tinha o boca aberta do André, né? Como é que chamava a vizinha que a gente tinha lá? Boca de pelo. Nós tínhamos uma vizinha que falava que era um boca de pelo, lembra? Então o boca de pelo do André, ele falou assim: só tem 5 pães e 2 peixinhos, né? E Jesus não dá atenção para os boca de pelo. Jesus fez de conta que aquele cara... Jesus, ele pegou aquilo que era bom, ou seja, ele entendeu o que tinha. Mas Jesus não fez menção e não ficou discutindo com quem diminui as coisas. O que ele fez? Verso 10. Disse Jesus: mande o povo sentar-se. O que ele mandou o povo fazer? Tem um outro evangelho que diz que ele mandou sentar em grupos de 50. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram.
Eram cerca de 5.000 homens. E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. E o verso 11 vai dizer que Jesus tomou o pão, depois eu vou voltar nisso. Jesus tomou os pães e deu graças e o partiu, e entregou para aqueles que estavam sentados. É fácil entender que aqui só foi alimentado quem obedeceu. É aquela velha história, o pai mandou o menino sentar, não vou sentar. Menino, senta menino, não sento. Senta menino, não sento. O pai pegou a cinta e falou, ou tu senta ou eu vou te bater. O menino sentou, olhou para ele e falou, eu sentei, mas eu estou em pé. Era alemão, só podia ser alemão, né? A gente é assim. Tem coisa que a gente faz porque o pastor pediu. Tem coisa que a gente faz porque todo mundo faz. Ah, vai ficar feio, né? Vai ficar feio. Tem gente, com todo respeito, tem gente que sai, levanta, vem aqui e bota envelope vazio. Sim ou não? Eu algumas vezes que eu fui abrir envelope aqui, tinha envelope vazio. Ah, eu vou levantar. O pastor não confere mesmo? Às vezes, a gente não entende que o princípio da obediência é condição mínima. É condição mínima para a gente crescer. Eu quero que o meu filho ouça a minha palavra e me obedeça. Aí eu vou lá na empresa, o patrão dá uma direção, tu murmura, e você só obedece, porque senão ele te manda embora. Aqui não tem ninguém aqui assim. Quer ver? Vamos falar em ministério. Eu posso ser cheio de defeito, como sou, na verdade. Eu sei que eu tenho muito defeito, e eu não sou uma pessoa fácil. Mas eu sou o pastor dessa igreja. E é com Deus que eu me acerto. E eu sofro por isso. Então aqueles que caminham comigo sabem que o princípio da obediência é o princípio do crescimento espiritual. É o princípio do crescimento ministerial. A gente tem que levar isso para a vida. Porque se eu não consigo obedecer nem uma palavra do pastor, como é que eu vou querer amanhã que o meu filho me obedeça? Se eu não consigo obedecer nem a direção que o Espírito Santo está me dando no coração, como que eu vou esperar isso de outras pessoas? Então Jesus mandou sentar, fala comigo, mandou sentar. E quem que foi alimentado? Quem sentou. Apesar que o texto está dizendo que todos sentaram, mas Jesus faz questão de mostrar que aqueles que estavam sentados foram alimentados. Bom, tem uma coisa que é interessante aqui. Uma pessoa que é agitada, vou pegar o Marcelo. Quem conhece o Marcelo? O Marcelo, corre para cá, né? Ligado no 220, né? Puxa um pouco as calças, assim, né? É ou não é, Rosane? É. Irmão, esses dias foi comigo para Cascavel. O Vivente coloca os tênis no painel do meu carro. Hã? Falei para o senhor, né? Falei, irmão, o senhor poderia, por favor, tirar os tênis aí do painel do meu carro? Estou brincando com o Marcelo. Mas quando Jesus manda sentar, se você está agitado, se você vai receber alguém, e essa pessoa chega agitada, quando você consegue fazer ela sentar, o que ela faz? A primeira coisa que você começa a perceber nela, que ela começa a se acalmar. Então Jesus, Ele nos dá uma dica: se eu quero viver o milagre, eu tenho que me acalmar. Acalma, respira. Jesus estava lá prestes a ser preso. Pedro corta a orelha de Malco. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, guarda a espada.
Ele pega a orelha, cura. Eu tenho certeza que se eu fosse pedir aqui, muitos levantariam a mão. Quanta caca que eu e você já fizemos, porque tomamos decisões impensadas. Porque tomamos decisões por impulso. Se você quer viver um milagre, se acalma. Te assente. Imagine como é que estava aquele furdunço, aquele barulho, todo mundo falando, 5.000 homens. Então vamos supor ali, crianças e mulheres, tinham 10.000 pessoas. A população de Missal, num lugar deserto. Jesus olha para nós aqui, cada um com o seu problema, cada um com a sua angústia, cada um com a sua necessidade, cada um com a sua peculiaridade. Ele fala a mesma coisa: manda o povo se assentar. Respira. Ou será que você já esqueceu de milagres que você já viveu? Quando Davi estava diante de Golias, sabe o que ele disse? Quando eu cuido das ovelhas do meu pai, vem um leão, vem um urso para atacá-las, eu pego eles e eu defendo as ovelhas, e assim como Deus me livrou das garras do leão e do urso, Ele vai me livrar desse incircunciso. Sabe o que Davi estava me ensinando? Davi estava me ensinando a lembrar das vitórias que eu já tive no passado. Então se assenta, se acalma. Se acalma. Outra coisa, quando Jesus manda sentar em grupos de 50, o que ele está me ensinando? Você precisa organizar a sua vida. A minha e a sua vida. Quando eu falo organizar, é colocar as coisas no lugar. Como é que é aquela música? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, está tudo bagunçado na minha vida. Se assenta, se acalma, organiza as coisas. Pastor, seguinte, eu era casado. Cadê teu marido? Ah, ele foi embora. Não tem mais jeito, tão divorciado? Não, a gente continua casado. Resolve. Pastor, essa casa aqui é minha. É tua? É. Tem escritura? Não, mas a gente tem um contrato. Resolve. E esse carro que você está andando aí, é teu? Sim, é meu. Está no teu nome? Não, está no nome do Joãozinho lá, mas ele é gente boa. Resolve. Você comprou lá na padaria da esquina, falou que ia pagar fim do mês, não deu dinheiro, que chega. Resolve. Você falou uma coisa para tua esposa anos atrás, não pediu perdão. Resolve. Tem um pecado aí que está batendo em você. Tem uma ferida aberta em você. Resolve. Se organiza. Aí o milagre vem. Se acalma. Resolve a tua vida. Deus tem multiplicações para fazer na tua vida. Deus não quer que você passe fome. Deus quer fazer você um instrumento do milagre dele. Mas hoje você veio aqui nesta noite para me ouvir dizer: se assente, se acalme e resolva a tua vida. Já estou terminando. O verso 11 diz que Jesus, ele deu graças. Ele consagrou. Isso é uma coisa que às vezes passa despercebido, sabe, gente? Antigamente se fazia muito. Hoje, poucas vezes alguém troca de carro e vem aqui: pastor, você poderia ungir o meu carro? Poucas pessoas fazem isso.
Quem é mais antigo na fé vai lembrar que lá atrás a gente trocava de carro. Pastor, vem aqui. Tem irmão. Pessoal, eu não estou falando isso por causa de mim. Não olhe para mim como homem. Mas tem irmão que constrói casa nova, que sequer faz uma oração quando muda. Consagre tudo que você tem ao Senhor. Você foi comprar um sapato, comprou o sapato, ele é teu. Senhor, obrigado por esse sapato. Entrou um cliente novo lá na ProSaúde, você nunca viu aquele cliente, você não sabe o nome dele, você começa a conhecer ele, ele foi embora. Senhor, obrigado por esse cliente novo. Consagre ele. Se a gente não agradece nem pelo alimento de meio-dia, como que eu quero ter um coração consagrado? Como que eu quero ser separado? Esse é um modelo de vida. É um modelo de vida. Gere um hábito na tua vida de ser uma pessoa que consagra o que você tem ao Senhor. Você recebe isso? Você entende isso? Amém? E por último, o que Jesus fez quando aquela merreca, como disse André, aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos, o que Jesus fez quando aquilo se multiplicou? Ele não distribuiu? Quando as coisas melhoram, o que eu faço? O que eu e você fizemos? Não estou falando de dízimo. Para quem está chegando, vindo as primeiras vezes, não se preocupe que a gente aqui, a gente só ensina o princípio do dízimo. A gente não fiscaliza ninguém. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você que tem sido abençoado, você tem sido generoso na mesma medida? Quando as coisas pioram, a gente sabe que tem que correr para Deus. Isso é natural. Isso é que nem ligar para o SAMU quando tem um acidente. Mas quando as coisas melhoram, a gente esquece. É como aqueles leprosos que foram curados. A maioria não volta. Não volta para agradecer. Esse texto está me dizendo que quando as coisas melhoraram, quando não era mais só 5 pãezinhos e 2 peixinhos, ali já havia muita coisa para ser comida. Jesus distribui. E aqui tem mais um segredo. Ele distribui, não falta e ainda sobra. Alguém te caluniou? Ofereça um abraço. Porque talvez essa pessoa que te caluniou não tenha o que você tem. Você anda cheio do Espírito Santo? Distribua isso para as pessoas. Você anda feliz da vida porque teu casamento está bem. Quando você vê alguém falando mal do casamento, distribua testemunho. Isso é ser generoso. Não guarde a bênção só para você. Multiplique isso. Abençoe as pessoas com o que Deus tem te dado. Amém? Você recebe esta palavra no seu coração? Amém?